Olá, o Grupo Nitro hoje está aqui para conversar com a sua comunidade de aprendizado, ex-alunos, alunos, colegas da sedação, sobre representatividade, legalidade, lugar de fala. Vamos começar com o professor Luiz. Boa noite a todos. Que o final do ano esteja sendo agradável para todo mundo, né? Estamos aí às portas de 2024, né? Um novo ano que se inicia, com muitas surpresas, muitas novidades positivas, muitas delas ligadas à sedação. Então eu queria dizer para todos aqueles colegas que já foram ex-alunos, que são alunos, que fazem parte das nossas comunidades, dos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, trocam e-mails conosco, enfim, todos aqueles que nos são mais chegados, que convivem mais conosco, não é? Dividindo, trocando conhecimento, trocando informações, que nós estamos realmente passando um momento muito importante na odontologia. Esse momento importante, ele aconteceu de uma forma diferente do que aconteceu há muitos anos atrás, em 2004, quando houve a resolução CFO 51/2004, que regulamentou o uso do óxido nitroso em odontologia. Obviamente os caminhos lá foram bem diferentes, as pressões foram muito maiores, as leis ainda não estavam devidamente interpretadas como estão hoje, e isso gerou um conflito de dimensões muito maiores. Hoje em dia nós estamos já com um movimento da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, SBA, movendo uma ação contra o Conselho Federal de Odontologia, a nível federal, cobrando, diferentemente do que foi há muitos anos atrás, que o CFO regulamente o uso da sedação em odontologia, o que para nós é muito interessante. Todos nós, todos os nossos colegas, todos os nossos amigos, todos aqueles que nos cercam, têm o maior interesse em que isso aconteça, porque todos trabalham da forma a mais padronizada possível, a mais cientificamente comprovada possível. Então, para nós, isso só é motivo de alegria, só é motivo de que nós e nossos colegas estarão cada vez mais cobertos por aqueles procedimentos, porque nós temos a certeza que todos eles estão sendo exequíveis dentro das suas técnicas, rigorosamente dentro das técnicas, que é o que nós preconizamos. Então, só para informar vocês, as coisas estão hoje da seguinte maneira. É um direito lídimo, é uma prerrogativa legal do cirurgião dentista se utilizar das técnicas de sedação, se utilizar dos medicamentos de uso controlado, se utilizar também da prescrição de hormônios esteroidais, cannabis, dentre outros. Bom, o que nos interessa no momento é a sedação. E em se tratando de sedação, nós temos uma resposta que foi dada a essa petição da SBA, que fugiu um pouco, por falta de conhecimento, não é, deles, da odontologia, aos próprios parâmetros da odontologia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Conselho Federal de Odontologia se defendeu nessa preliminar de todas as acusações realizadas pela SBA, dizendo inclusive que tinha tido morte na Espanha, morte em Portugal, morte na Itália, morte nos Estados Unidos. Algumas dessas mortes, inclusive, quando devidamente verificadas pelo próprio Conselho Federal de Odontologia, o denunciado, constatou-se que algumas dessas mortes tinham sido produzidas por médicos anestesistas. Então, o nosso momento é de cautela. Por quê? Porque existe um Ministério Público que está envolvido no meio dessa ação e foi pedido pela SBA ao Ministério Público que suspendesse o uso da sedação em odontologia até que ela fosse devidamente normatizada. Percebam vocês que antigamente era ato médico. Antigamente, o dentista não podia utilizar substâncias que produziam anestesia geral, por serem de uso exclusivo da prerrogativa dos médicos anestesistas.
Tudo isso foi por água abaixo. Hoje nós temos uma legislação, essa legislação nos faculta, nos permite, né, o uso da sedação em odontologia, e esse uso da sedação ele precisa ser normatizado. Então é o grande momento do Conselho Federal de Odontologia, assessorado pelas câmaras técnicas, assessorado pela Sociedade Brasileira de Anestesia e Odontologia, que é a Sobraso. Então, assessorado por essas entidades, o Conselho Federal de Odontologia vai poder fazer um trabalho muito mais amplo, muito mais envolvente, muito mais, vamos assim dizer, promissor do que foi feito a nossa antiga Resolução 51/2004. Então, nós só temos que nos congratular que tenha acontecido isso. Por quê? Porque muitos dos colegas, vocês devem ver isso aí nos meios de comunicação, que eu não vou citar quais, às vezes se utilizam das técnicas, às vezes fazem determinadas filmagens, às vezes utilizam determinadas drogas, em situações que nem sempre são as melhores para o paciente. Então são situações que nesses 23 anos de Grupo Nitro, talvez a instituição mais antiga e séria que o Brasil tem no momento, Grupo Nitro, do qual eu sou um dos diretores, né, nunca atuou fora daquilo que estava discriminado, que estava devidamente explicitado, recomendado pela literatura científica do momento. Então, nós nunca tivemos intercorrências nos nossos consultórios, nós nunca tivemos parada respiratória, nunca tivemos apneia, nunca tivemos situação nenhuma. Por quê? Porque o melhor remédio, até para se combater o incêndio, é a prevenção. Na sedação não vai ser diferente. Se você se previne das principais intercorrências, se você sabe o que pode desencadeá-las, você tem que fazer de tudo para evitá-las. Então, nós vamos ter que ter ambu, nós vamos ter que ter ressuscitador, nós vamos ter que ter oxigênio, nós vamos ter que ter salas adequadas, ou seja, nós vamos ter que ter uma normativa que pouquíssimo vai nos afetar. Nós vamos ter algumas adequações para fazer. Em detrimento de alguns colegas, pelo que se vê aí nas filmagens, vão ter que se modificar totalmente. Inclusive nas suas próprias condutas, inclusive nas suas próprias técnicas, inclusive no que deixam a desejar, inclusive onde fogem da literatura, inclusive onde buscam respaldo em alguma situação que não esteja comprovadamente certificada pela literatura, e o pior, não mostram essa literatura. Quando mostram lá traçados, sublinhados, enfim. Então, eu quero parabenizar vocês todos por esse momento, ao mesmo tempo tranquilizá-los, porque dificilmente vai haver a suspensão da sedação em odontologia, e é simples explicar para vocês. Nós temos hoje uma gama de pacientes enorme, toda ela de pacientes especiais, com alguma necessidade especial ou com várias dessas necessidades especiais num único paciente. Essa turma toda, esse pessoal todo, essa parte da população toda vai ficar sem atendimento durante quanto tempo com a parte da sedação suspensa? Então, obviamente, isso não é uma atitude que possa ser impensada por um Ministério Público que vai pesar o que é benefício e o que é malefício. E na hora que ele for interpretar os malefícios, ele vai interpretar os malefícios que estão sendo os fatores de acusação da SBA, que estão pautados em cima de afirmações que não são as verdadeiras. Então eu quero tranquilizar vocês de verdade. O momento é um momento de apreensão. Obviamente, como toda novidade que virá, nós seremos pegos de surpresa por todas essas surpresas que virão, todas essas situações novas, inusitadas que virão, mas eu tenho certeza, pelo menos pelo tempo que eu tenho dentro da sedação, que todas elas virão em prol daqueles que buscam o melhor trabalho, a melhor condição para o seu paciente, a melhor saúde para o seu paciente, o maior conforto para o seu paciente, o maior custo-benefício para ele e a maior segurança para o seu paciente.
quero desejar a todos um feliz ano novo. Vamos entrar todos com o pé direito, na certeza de que o ano que vem, as modificações todas que virão apenas para completar e para melhorar o tipo de serviço que nós oferecemos hoje aos nossos pacientes. Uma boa noite a todos. Passo a vocês a palavra aqui, a doutora Carla, nas horas vagas, minha esposa. Beijo. Um feliz 2024 para todos vocês.